Paz do Senhor, irmãos. Que Deus nos abençoe neste domingo, dia 12 de julho. E estamos aqui para mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bortolândia. E como temos falado, é dentro de um tema específico, né, que é no livro de Atos dos Apóstolos, né, estudo de número 29, Perseguição do Poder Político à Igreja. Hoje, especialmente, nós iremos falar em Atos 12, versículo de 10 a 16. Então você vai já abrindo aí a sua Bíblia em Atos 12, 10 a 16. Lembrando que a igreja possui uma revista e você que não é membro da igreja, é de outra denominação ou outra região, não tem a revista, você pode acessar o blog Vida Cristã Sempre e você encontrará lá as nossas lições aqui da EBD, tá bom? Muito material de primeira linha lá no blog Vida Cristã Sempre. Tá? Lembrando também que nós devemos estar orando pela vida do nosso irmão Valmir, ainda está internado, né? É uma situação delicada, mas Deus tem sustentado e nós colocamos então a vida dele nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Seja feita sempre a vontade do Todo-Poderoso Senhor. Orar por essa nação, orar pelos nossos governantes e não podemos deixar de orar também, principalmente uns pelos outros, né? De nossa igreja, membros da nossa igreja. Em breve, logo em breve, nós estaremos retornando, né? Mas ainda não temos uma data específica, mas o Senhor vai preparar, creio que em breve nós estaremos nos reunindo no templo, na rua Jalpaci 522, tá bom? Vamos à leitura, meus queridos, do texto, que está aí exatamente em Atos 12, de 10 a 16. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Que o Senhor abençoe essa palavra, esse estudo em nossos corações. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, por mais esta manhã de domingo, ao qual nos reunimos, mesmo que à distância em nossas casas, para agradecer ao Senhor pela semana, pelas bênçãos, pela proteção, pela direção do nosso eterno Pai. Pedimos ao Senhor que nos abençoe agora com esta lição da IBD, que possamos ser edificados por essa palavra. Nos orienta, nos capacita, abençoa-nos de maneira especial o irmão Valmir na sua enfermidade, os idosos de nossa igreja e aqueles que têm qualquer tipo de problema, enfermidade, situações adversas. Pedimos ao Senhor que possa cuidar de cada um deles. Pedimos por essa nação, por aqueles que nos governam. Agradecemos pelas nossas juntas missionárias, nossas associações, nossas convenções e pedimos as mais ricas bênçãos por nossos missionários que estão no campo pregando o Evangelho. Muito obrigado. Nos dê um domingo abençoado e que à noite possamos nos reunir novamente para o estudo e compreensão da Tua Palavra. Nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém, meus queridos. Olha só, meus irmãos, na aula passada, no domingo passado, nós falamos sobre
alguns assuntos. Um deles foi o poder da oração, né? O poder da oração, o amparo de Deus aos seus servos, que sempre está presente nos momentos difíceis da nossa vida, todos os momentos, mas no momento difícil é que nós percebemos mais, né? Os fiéis sempre serão libertos, nós falamos sobre isso, e a questão também da obediência, que faz toda a diferença, foi o que nós estudamos na semana passada, né? Então, o contexto geral você deve saber, né? Pedro foi preso, né, por ordem, né, de Herodes Agripa I e pela liderança judaica, né? Ele gostou do negócio porque era questão política também que envolvia, não apenas religiosa, e Pedro está no cárcere quando então começa o agir de Deus, né? Então hoje nós vamos discorrer sobre 4 situações que marcaram então a vida de Pedro e alguns discípulos, né? Então houve a ação do anjo, as cadeias foram abertas, Pedro está saindo, aliás, com o anjo, e é a partir desse momento então que nós vamos trazer aqui algumas informações importantes para o nosso estudo nesta manhã, tá? Primeiro vamos para o versículo 10, para que possamos entender melhor então a situação no discorrer desta aula. Versículo 10. Passaram a primeira, então Pedro está sendo conduzido pelo anjo, e ele acha que é uma visão ainda. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, automaticamente, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou, né? Primeiro, situação que eu quero destacar para os irmãos nessa manhã. Nosso primeiro destaque: Deus usa seus anjos ministradores em nosso favor. Possamos nos alegrar com isso, né? Deus usa seus anjos ministradores ao nosso favor. Olha o que estava acontecendo. Deus enviou um anjo ministrador para que pudesse libertar Pedro da prisão, porque a igreja estava em oração, em clamor ao Todo-Poderoso Senhor. Então Deus envia um anjo ministrador, um trabalhador do reino, né? Um anjo para agir em favor de Pedro, que estava preso. E é interessante, eles estão saindo tranquilamente da prisão. E olha que informação importante, como Deus usa seus anjos para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar, para nos orientar, não é? Então Deus tem seus anjos ministradores, né? Que trabalham para o Senhor, mas em nosso favor. E olha que coisa importante. Diz aí o texto, né? Que passaram pela primeira e pela segunda guarda, né? E o anjo está conduzindo Pedro. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Eles estão saindo tranquilamente. O anjo está conduzindo Pedro, né? A serviço do Senhor, a serviço do reino, ministrando em favor da libertação do apóstolo que está preso. Olha outra informação importante no texto. Este se abriu por si só para eles. Portão automático, né? Lá no ano 41, né, da era cristã, já havia um portão automático que funcionava pela ordem do Senhor, né? E o portão se abriu por si só para eles passarem, né? Portão automático, já que a tecnologia daquela época era a ação, a providência do anjo usado pelo Senhor. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, né, diz o texto, e de repente o anjo deixou, porque a sua missão já havia sido cumprida. Olha outra informação importante. Deus usa seus anjos ao nosso favor, né? Mas ele usa no momento de extrema necessidade, porque a nossa parte, né, nós temos que fazer. Ele tirou porque era algo impossível para Pedro fazer. Vamos lembrar que ele estava com 4 soldados tomando conta, 16 ao total durante o dia, né, dia e noite. Ele estava acorrentado, isso era impossível para
Pedro se livrar dessas algemas. Mas o anjo ministrador, o anjo do Senhor, né? Ele trabalhou no impossível, aquilo que era impossível a Pedro fazer. Isso está aqui uma lição importante para nós. Agora, quando ele tira Pedro da prisão, liberta dos guardas, quando chega no portão da cidade, o anjo o deixa, porque aí já está numa condição tranquila de Pedro fazer aquilo que deveria ser feito, que era fugir e voltar para os seus e continuar propagando o evangelho. Então, isso é muito importante. Deus usa seus anjos em nosso favor. Por isso que o salmista diz, o Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esses são chamados anjos ministradores do Senhor. Olha que importante sabermos disso. O anjo do Senhor fez o que ao apóstolo era impossível realizar. Mas quando a situação ou as situações poderia ser realizada por Pedro, o anjo o deixou. Então, isso é importante nós sabermos, né? Deus trabalha no impossível. No impossível. Aquilo que é possível cabe a nós realizarmos, fazermos. Então você percebe claramente aqui que todo o processo que era impossível para Pedro realizar, o anjo agiu. Orientado, mandado, enviado pelo Senhor, o anjo agiu em nosso favor. Agora, quando Pedro estava liberto da prisão, já numa certa distância, numa certa rua, no portão da cidade, aí então o anjo diz que o anjo o deixou, porque ali já competia a Pedro o restante do serviço, o restante do que tinha que fazer. Isso é muito importante para nós. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos nesta manhã: Deus usa seus anjos ministradores em nosso favor, em seu favor, porque Deus jamais nos deixa desamparados. Isso é muito importante saber. Nós jamais ficamos sozinhos, entregues ao bel prazer do mundo, entregues às adversidades, entregues aos problemas da vida. Não! Sempre no momento oportuno da vontade de Deus, Ele vai usar seus anjos ministradores, a sua vontade, vai usar até pessoas, e pode usar outras pessoas que você nem conhece para agir em nosso favor, porque Deus pode fazer todas as coisas. Isso é muito importante nós termos fé e confiarmos. Então, aquilo que era impossível a Pedro fazer, Deus enviou um anjo para fazer, um ministrador. Aquilo que era de competência do apóstolo Pedro, Deus então retira o anjo da presença dele e a coisa então fica na responsabilidade do apóstolo Pedro. A segunda situação que nós encontramos aí, vamos no versículo 11 agora, diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Segunda situação, segundo destaque que eu quero dar nesta manhã: Pedro ficou surpreso com o que Deus pode fazer. Pedro ficou surpreso com o que Deus pode fazer. Não é sonho, é realidade. Olha que coisa importante. A coisa estava acontecendo, o agir de Deus, o anjo trabalhando, e Pedro estava achando que aquilo ali era uma visão, era algo que não era real, era um sonho. Foi tão espetacular a ação do anjo, do Senhor, a providência do Senhor foi tão maravilhosa, que Pedro estava achando que aquele negócio era um sonho. Era uma visão, não era real. Mas aí, meu amigo, Pedro ficou surpreso, quando ele percebe, ele cai em si, diz o texto. Pedro caiu em si, dizendo assim: meu Deus, agora eu não tenho dúvidas de que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. Estava pronto para ser morto logo após a Páscoa, a festa, e tudo o que o povo judeu esperava caiu por terra. Meu irmão,
É assim, ó, nós seremos sempre surpreendidos pela ação de Deus, porque às vezes não espera um mover de Deus tão maravilhoso. Aí eu digo, não é sonho não, Deus pode fazer, isso é realidade. Deus sempre faz em nosso favor. Pedro ficou, meu irmão, anestesiado. Sabe o que é anestesiado? Embebecido, como alguns diriam, né? Perplexo com o que Deus havia feito. E não era por menos não. Porque a ação foi tão miraculosa, tão poderosa, tão extraordinária, que Pedro se assustou com aquilo. Mesmo sendo o apóstolo Pedro. Mesmo sabendo do poder que Jesus já lhe havia mostrado. Mas foi algo tão maravilhoso que ele achava que era um sonho. E ele fica então anestesiado. Quando ele percebe que aquilo é real. Que ele não está mais no cárcere preso. Ele está longe, ele está na rua. Ele já passou o portão da cidade. Ele podia voltar para os seus irmãos, amigos, apóstolos, discípulos de Jesus. Ele fica anestesiado, embebecido, perplexo com o que Deus havia feito. Isso é maravilhoso, saber que Deus tem todo o poder para fazer. Deus havia acabado com os planos políticos e religiosos de Herodes Agripa I. Deus tinha acabado com os planos. Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Aquilo que está reservado para nós, ninguém tira. Aquilo que está reservado para os filhos de Deus, ninguém muda os planos. Porque Deus tem o controle absoluto de todas as coisas. Então, aí Deus frustra os planos políticos e religiosos de Herodes Agripa I. Não podemos nos esquecer que toda arma forjada contra nós não prevalecerá. Isso é uma lição que tem que ficar em nosso coração, na nossa vida. Toda arma forjada contra nós não vai prevalecer, meu querido. Não vai prevalecer. Pode amarrar, pode acorrentar, pode prender, pode colocar guardas. Se Deus quiser, nada forjado contra nós prosperará. Isso é uma realidade bíblica. E eu preciso crer nisso quando eu olho para esse texto, para essa lição nessa manhã. Meus irmãos, Pedro ficou surpreso porque ele não imaginava que Deus agiria tão maravilhosamente em seu favor. Ele achava que era até um sonho. Aí ele acha que até se beliscou, né? Mas era a realidade. Olha, meus irmãos, não esqueça disso. Deus age milagrosamente em nosso favor, sem explicação. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Ninguém muda os planos de Deus, a não ser que o próprio Deus queira, mas não há pessoas, reinos, poder que possa mudar aquilo que Deus quer, ponto final. Então, nós não podemos esquecer que toda arma forjada contra nós não vai prevalecer, não prosperará. Então essa é a segunda lição. Sonho ou realidade? Realidade, meu querido. Realidade. Aqui está algo real para a nossa reflexão. Tá bom? Terceiro ponto, terceiro destaque, terceira situação que me chamou muita atenção dentro dessa lição, nessa manhã de domingo, em Atos 12, de 10 a 16. Versículo 12. Olha só a informação. Percebendo isto, ele se dirigiu à casa de Maria. Ele viu que estava liberto mesmo, estava na rua. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha que informação importante para nós. Terceiro ponto. Pedro confirma, e aí é uma confirmação, porque enquanto ele estava na prisão, a igreja orava.
Lembra do ponto que nós destacamos da aula passada? O poder da oração? Aqui Pedro confirma que a oração é a ferramenta, a chave da vitória. Terceiro ponto, Pedro entendeu que Pedro confirma que a oração é a ferramenta, né, que nós precisamos, é a chave da nossa vitória. Ele percebe quando ele vai até a casa de Maria e lá ele encontra o povo reunido, a igreja reunida, orando. Quando Pedro chega à casa de Maria, encontra todos orando. Sabemos, meu querido, que a oração é o poder de Deus. Aqui ele confirma aquilo que nós já sabíamos, né? Porque a libertação dele da prisão, a ação de Deus através de um anjo, foi por conta da oração. Para nós, então, a oração é a ferramenta, meu querido. É a ferramenta que nós temos que usar. É a chave, meus irmãos, da vitória. É a chave que abre o coração de Deus para agir em nosso favor. A intercessão é aquilo que você faz por alguém, você intercede por alguém. A oração é uma intercessão. Nesse caso, a igreja intercedia por causa da prisão de Pedro. Isso é muito importante. A oração é algo pessoal, você pode pedir por você, mas a oração também é a oração intercessória, que você pede por alguém. Por isso que nós oramos uns pelos outros e devemos orar uns pelos outros, porque há poder na oração. E Pedro acaba de entender isso e reafirmar para nós que quando ele chega na casa de Maria, onde estava reunido um grupo, uma parte da igreja, como nós estamos hoje em nossas casas, reunidos como igreja, lá estava o povo orando, o povo intercedendo pela vida dele. A oração, meus queridos, nós temos que aprender isso. A oração tem o poder de mover o coração de Deus, de mover, então, falando de maneira comparativa, as montanhas. Tem o poder de mudar situações e nos levar à presença do Deus Pai. A oração. Por isso que é importante estarmos orando sempre uns pelos outros. Muitas coisas adversas devem ser combatidas com oração diariamente, para que as coisas possam mudar, porque as nossas orações têm o poder, meu querido, de mover o coração de Deus. Não é à toa que você sabe da história de Ezequias, que tinha uma sentença de morte imediata, e por causa da oração, do apelo que ele fez em oração, Deus lhe concedeu mais 15 anos. Há poder na oração. Há poder. A oração muda situações, porque se você conseguir mover o coração de Deus, Deus vai mover montanhas, Deus vai mudar, Deus vai fazer tudo para que aquilo que estava planejado se altere, porque Deus pode mudar os planos. Nós não. Nós não temos como mudar os planos de Deus, mas Deus tem como modificar os seus próprios planos se Ele quiser. É da vontade dEle. Amém? Então esse é o terceiro ponto. Deus pode mudar, de fato, situações através da oração. E Pedro reafirma isso. Quarto e último destaque que eu quero dar nesta manhã para os queridos irmãos da Igreja Batista Bortolândia e para nossos ouvintes. Vai do versículo 13 ao 16, tá? Pedro bateu a porta do alpendre, do lugar onde eles estavam, e uma serva chamada Rode, veio atender. Eles estavam orando, estavam todos reunidos. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela não tinha visto que era ele, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta, porque ela ouviu a voz que era dele. Eles, porém, os que estavam reunidos, lhe disseram: você está fora de si, Pedro está preso, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele, porque ele não pode ser que ele está preso, né? Pensaram as pessoas que estavam lá, os discípulos, os apóstolos de Jesus. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram,
ficaram perplexos, de boca aberta, como diríamos nós. Quarto ponto e último, todos os discípulos ficaram extasiados. Extasiados. Olha que coisa importante. Eles não estavam acreditando naquilo. Ficaram quase igual Pedro, né? Quando ele foi liberto e percebeu que o negócio era sério, que ele estava fora da prisão. Ficou perplexo também, extasiado. E eles ficaram. Em nossa revista, e você pode acompanhar isso se você quiser, em nossa revista está escrito o seguinte: dúvida, surpresa e alegria no reencontro com os irmãos. Dúvida, surpresa e alegria no reencontro com os irmãos que estavam reunidos orando. Sim, foi exatamente o que aconteceu. Todos ficaram extasiados, uns com dúvidas e outros surpresos, e ainda alguns com uma alegria indescritível. A gente não consegue mensurar como é que foi a alegria dele, porque era algo inacreditável para eles. Como pode isso ter acontecido? Porque eles sabiam que ele estava preso, né? Eles estavam sendo guardados numa prisão de segurança máxima. Vamos lembrar que tinham 16 pessoas tomando conta dele, em turno de 4 pessoas. 2 pessoas amarradas, né, algemadas ao próprio Pedro, né? E de repente quem está batendo na porta lá é Pedro. O negócio foi tão surreal para eles, que quando Rod, antes de abrir a porta, percebe a voz, pelo ouvir a voz que era Pedro, ela nem abriu a porta, ela ficou entusiasmada demais, num êxtase impressionante. E aí o que acontece? Ela volta dizendo, Pedro está na porta. Eles falam, mulher, você está fora de si, não pode ser. Mal sabia eles que há todo poder no nome do Senhor. Nós podemos ver os milagres, o agir, os planos de Deus sendo realizados naquilo que para nós é impossível. Isso tem que ser uma verdade para nós. A perplexidade tomou conta de todos, Todos ficaram perplexos quando, de repente, continuou batendo na porta e falando, não é possível, vamos ver quem que é. E quando eles viram Pedro na porta em pé, eles ficaram perplexos, diz o texto. Ficaram, então, extasiados. Foram tomados de uma emoção, de uma alegria. Foi uma grande festa. Meu irmão, eu tenho que me colocar dentro da cena. Foi algo grandioso, maravilhoso, fora do comum. Fizeram uma grande festa, porque você pode imaginar a alegria daquele povo. E mais ainda, Pedro contando a história. Contando o que aconteceu. Foi uma grande festa pelo agir poderoso de Deus. É algo para que não possamos esquecer. Não podemos esquecer. Isso é muito importante para a nossa lição. É assim, Deus sempre irá nos surpreender. Ele vai sempre nos surpreender, porque Deus é maravilhoso. E eles ficaram extasiados. Uma grande alegria, um grande regozijo, grande prazer eles tiveram quando perceberam que Deus é Deus do impossível. E que Ele nos abençoe com essas 4 lições nessa manhã, que possamos ser edificados nessa manhã, que você possa acreditar no Deus do impossível, Deus do milagre, Deus que surpreende os seus fiéis. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, por esse domingo que já começamos nos rendendo ao Senhor, cantando louvores, adorando ao Senhor, orando diante do Pai e aprendendo as preciosas lições da Tua Palavra.
Muito obrigado. Abençoa o teu povo nesse dia. Nos dê um domingo abençoado. Que à noite possamos novamente estar juntos para cultuarmos o Deus que nos resgatou. Nós oramos. Abençoa esta igreja, esses irmãos, nossos ouvintes, em nome de Jesus. Deus te abençoe e não esqueça de contribuir financeiramente com a igreja do Senhor.